eu. Glória a Deus, Pai. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, Deus, Senhor. O Senhor sendo tão grande, tão glorioso, tão majestoso, se importa com nós, que somos tão pequenos, tão insignificantes, diante dos seus olhos, muito significantes. Eu diante de Ti, Senhor, cada vez mais que eu compreendo, cada vez mais que eu compreendo a grandeza do Senhor, eu fico mais impactado porque eu imagino como é possível um Deus tão poderoso, tão majestoso, que tem o mundo nas mãos, que tem o universo inteiro nas mãos. Então, para nós termos uma ideia do universo, para termos uma ideia do que é o nosso Deus, o universo, o planeta Terra, no universo, ele aparece do tamanho de um grão de areia. O planeta Terra, no universo que está nas mãos de Deus, ele assemelha a um grãozinho de areia para a Via Láctea, o universo. São trilhões de planetas existentes no universo. Dentre esses trilhões de planetas, o nosso Deus nos escolheu para ser com Ele um povo que tenha intimidade. E Ele pagou um preço inconcebível de imaginar, que foi tornar-se insignificante como cada um de nós somos diante da sua grandeza. Se tornou um de nós e veio para abrir para nós um portal, uma porta onde nós pudéssemos encontrá-lo, porque hoje Ele se deixa encontrar por cada um de nós. E vamos atrás. Vou ler um texto aqui para justificar outros que nós vamos falar adiante, mas eu queria que vocês abrissem Josué, para o capítulo 1, versículo 5, a partir do 5. Josué, Moisés, tinha acabado de morrer, e o cajado de Moisés tinha sido passado para Josué. Josué conduziria o povo a partir da morte de Moisés, mas também pegaria na espada para adentrar a terra prometida, que não seria de graça, teria que ser conquistada. E Josué foi este homem que foi designado, que herdou esse cajado das mãos de Moisés para conduzir o povo de Deus. Nós precisamos compreender inicialmente que Josué entrou no propósito do Senhor a partir do momento que Moisés entregou para ele a missão. Então Deus disse para Josué no versículo 5: ninguém
durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, ser de fato firme, corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos e da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Essa promessa que o Senhor fez a Josué encheu ele de uma fé avassaladora, apesar de ter convivido com Moisés durante todo o tempo, desde a saída do Egito, que Josué é um dos únicos que entraram, que saíram do Egito e entrou na terra prometida. Lembram-se que Josué e Caleb foram os dois únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Todo o resto, que mais ou menos foi calculado por historiadores, cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, no período que Moisés saiu conduzindo o povo. 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Dessas 2 milhões de pessoas, eu não falo nem 99%, né? Porque só foi 2 pessoas. Então, praticamente 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Todos morreram no deserto. Ficou apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles ficavam atentos no que acontecia com Moisés. Eles tinham um coração ensinável e submisso. Então, está aí a razão pelo qual Moisés entregou a missão para Josué. E Deus, logicamente, aprovou imediatamente, porque sabia nas mãos de quem Moisés estava entregando a missão de conduzir o seu povo à terra prometida. Nesse momento que o Senhor está gravando, porque fica preto, mas está gravando. Sim. Então, quando Josué recebeu essa missão de entrar na terra, ele sabia dos desafios, porque não era só conduzir. Ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que tinha recebido das mãos de Moisés a autoridade, mas ele sabia que ele ia ter que pegar também a espada. Ele sabia que ele ia ter que ir para um campo de batalha defender os interesses do povo hebreu de Israel.
sabia que podia contar com o Senhor em tudo. Agora tinha um detalhe para ele contar com o Senhor em tudo. Ele precisava estar dentro do propósito estabelecido por Deus, para então ter a garantia de que o Senhor estaria com ele. Se ele estiver no propósito, Deus garante. Quando você vai por sua própria conta, você se vira e seu braço que aguente. É assim com a gente também. O que é que nós deveríamos fazer imediatamente quando a gente toma consciência de quem nós somos? Realmente descobrir a nossa identidade. Quando nós descobrimos a nossa identidade, casado com a nossa identidade, vem o nosso propósito. Identidade gera propósito de existência, que não foi à toa que o Senhor nos colocou aqui. Então, Josué, Caleb, que foram os dois que entraram, Josué, que era o comandante geral, o general de Israel, ele tinha consciência do propósito, sabia quem ele era, filho de Nun, e agora general do povo hebreu. Aleluia. Sabia quem ele era, mas tinha consciência também do propósito. Nenhuma dessas cruzadas de Josué, ele estava numa batalha contra 5 reis. 5 reis decidiram simplesmente atacar Israel de uma vez, juntos. Quando esses reis decidiram atacar Israel, eles estavam no campo de batalha, se enfrentando a espada, homem a homem, na guerra. Josué, consciente que estava conduzido pelo exército de Deus, o exército do Senhor é que estava em batalha, ele tinha consciência disso. Só que teve um determinado momento que a batalha estava muito aguçada ainda, não tinha se definido a vitória, e o sol estava descendo, estava começando a anoitecer. Josué, ele não se ajoelhou e pediu a Deus. Ele não fez isso. Ele deu uma voz de comando: sol, para, lua, se detenha. Esse texto da Bíblia, esse fato que aconteceu, a gente já meditou muitas vezes sobre isso, mas a gente não analisou. Quando a tecnologia vai avançando, a gente tem possibilidades de fazer algumas perguntas ao novo sistema de tecnologia. Nós, no momento, temos um computador, né, que já está tomando lugar dos homens, mas que responde algumas perguntas científicas com muita facilidade. Ele se perde um pouco se você perguntar coisas espirituais a IA. Se você perguntar a IA coisas espirituais, ela gagueja para responder, porque ela não sabe também nada. É mistério. Mistério, quem sabe, são nós, aquele que ora no Espírito, que passa hora após hora orando em línguas. Esse conhece mistérios, mas a IA não conhece. Mas cientificamente a IA é boa, é muito boa. Eu fiz uma pergunta para a IA: o que aconteceria com o ser humano se a Terra parasse por 10 horas? Sabe o que a IA me respondeu?
tsunamis com cerca de 100 metros de altura, terremoto nos 3 continentes, em 3 continentes, no mínimo, temperatura descontrolada, de forma impossível de qualquer ser vivente permanecer vivo. Deus alterou o funcionamento do universo, o funcionamento natural do universo, porque tudo isso aconteceria se a Terra parasse, que ela gira, a Terra gira a 1.670 km por hora. Imagine um veículo a 1.670 km frear, para parar, porque na hora que Josué falou, sol para, o sol parou, ficou 10 horas parado, 10 horas parado. Então, quando Josué deu o comando, sol para, lua se detém, logo o sol estava indo e a lua estava chegando, que era noite. Então ele conseguiu ficar cerca de 10 horas a mais na batalha para vencer aqueles exércitos, porque ele lutava pelo exército do Senhor. Josué, quando ele deu a voz de comando para o sol, ele confiou nessa palavra que Deus disse para ele aqui no começo. Ninguém te poderá resistir. Tão somente ser forte, firme, corajoso, porque eu estarei com você. Aleluia. Quando Josué deu esse comando para o sol, Josué falou: eu conheço meu Deus, isso é cafezinho para o meu Deus. Parar, Josué, eu acredito que Josué não tinha noção como funcionava a terra nessa época, que a terra girava em torno do sol e que na linha do Equador até o próximo ponto dá em torno de 40 mil quilômetros, que é o giro da terra, que se você dividir 40.075 quilômetros precisamente, se você dividir isso por 24 horas, vai dar em torno de 1.670 km por hora a velocidade da Terra em torno do Sol. Josué não tinha noção disso, tenho certeza disso, porque esse fato aconteceu há 3.400 anos atrás. 3.400 anos atrás, Josué e nenhum outro na Terra teria noção desses conhecimentos que nós temos hoje e podemos falar cientificamente. Então, quando Josué simplesmente disse para o sol, ele não sabia, ele não fazia noção talvez se ele soubesse, ele nem teria feito o pedido a Deus, porque teoricamente, se a gente pensar fisicamente, é impossível. Foi a primeira resposta da Yara. É impossível a Terra parar de girar em torno do Sol. Se Josué soubesse como é que funcionava, talvez ele nem fizesse esse pedido. Ele ia pedir: Senhor, vence essa guerra para mim. Você já venceu outras? Teve uma das guerras só que um anjo matou 185 mil homens de outro exército. Um anjo sozinho. Então, qual que era mais fácil para Deus? Vencer a batalha. Meu Josué, se Deus não simplesmente velasse por sua palavra, olha como isso é importante. Como que Deus vela pela sua palavra? Ele disse: tudo o que você pedir
olha, se você me pedir coisa fácil, eu faço. Se você me pedir coisa difícil, eu vou analisar para ver se dá para fazer. Foi isso que Jesus falou? Não. E o que ele disse? Tudo o que você pedir será feito. Bata e a porta se abrirá. Procure e achará. Peça e receberá. Ele não colocou nenhuma condição para que ele cumprisse aquilo que ele estava determinando. Quando Deus viu a fé de Josué, que ele simplesmente disse ao sol, olha que ousadia, ele falou: Senhor, para o sol para mim. Ele disse: sol, para. Quando Deus olhou para aquilo, meu filho Josué, é desses que eu quero. Aleluia. É desses que eu quero. Esse que dá voz de comando ao universo, e o universo se dobra diante dele. Teoricamente, era a extinção da raça humana na Terra, se a Terra parasse dando um freio a 1670 km por hora. Mas Deus ia resolver o problema de Josué e não ia resolver todos os demais. Quando ele manda, na mesma velocidade que a Terra parou, o mar se deteve. O mar freou também a ABS. O mar tinha freio ABS já naquela época. Quando a Terra parou, que o mar, naquele freio, que o mar ia jogar ondas de mais de 100 metros de altura, com o freio, ele falou: não, eu também vou frear junto com a Terra, porque ela vai ficar do mesmo jeito, no mesmo nível. A Terra, as ondas não vão acabar com nada, não vai ter tsunami, não vai ter nada. E outra coisa, os terremotos que obrigatoriamente aconteceria com esse movimento brusco da Terra, seria muitos terremotos, ocasionando em 3, 4 continentes. A resposta da inteligência artificial foi essa. Vocês podem até pesquisar isso. É bom a gente saber dessas coisas, porque nós passamos a analisar com mais cuidado a grandeza do nosso eu sou, nosso papai, que nós podemos chamar de papai hoje. Então, quando Josué disse ao sol, para, lua se detém, ele não tinha noção do problema que isso talvez causaria. Mas Deus, aquele que fez a promessa, é fiel. O meu filho não sabe como funciona o universo, mas eu sei, eu criei, eu sei. Porém, eu não vou deixar a palavra dele cair no terra. A palavra dele vai valer. Sol fica quieto aí, lua não se detém, não se mexa. E Josué, vence a batalha, meu filho. O sol vai ficar parado 10 horas. O tempo que precisar, 10 horas é suficiente? Foi suficiente, porque o sol além de ficar parado, ficou olhando para ele. O universo, sistema solar, não se mexa, porque nós estamos de prontidão, aguardando Josué vencer a batalha. Agora, aqui para nós, olha para mim. A Terra é um grão de areia na Via Láctea. A Terra é um grão de areia na Via Láctea, no meio dos trilhões, eu achei demais, mas é o que está lá no livro de história, é o que está lá.
é trilhões de planetas. Trilhões! Eu não sei nem imaginar o número disso. Trilhões de planetas. A Terra é um dos trilhões de planetas da Via Láctea. Trilhões. Imagina, gente, se a Terra é um grão de areia, qual é o seu tamanho dentro da Terra? Qual é o seu tamanho dentro da Terra? Para o Senhor, que criou os trilhões de planetas. O Senhor, que tem os trilhões de planetas sob a menina dos seus olhos, e num só relance do seu olhar, ele vê tudo. O Senhor, que tem todo esse controle, dá atenção a um vermezinho insignificante, porque aqui eu estou falando de importância, eu estou falando de tamanho. Se a Terra é um grão de areia, imagine você dentro da Terra, que tamanho você é. Para aquele que tem o universo nas mãos, aquele que criou todas as coisas e tudo pode, tudo é, tudo vê. Imagina, gente, imagina essa grandeza. Está preocupado em parar todo o sistema solar, todo o sistema natural, nível do mar, sol, lua, temperatura, oxigênio, tudo isso, ele parar o ciclo natural de todas essas coisas, porque teoricamente alterou tudo. Ele manter tudo controlado para apenas honrar a fé de um homem que simplesmente disse só o para. Não é demais isso? Deus seja louvado, obrigado. Não é demais isso? Esses dias, quando eu comecei a ver isso, eu fiquei assim. Eu fiquei maravilhado com isso. Fiquei maravilhado com isso. Porque a gente vê assim, por exemplo, Deus abriu o mar vermelho. Deus parou o rio Jordão. Deus mandou maná no deserto. Essas coisas deu vista ao céu, deu possibilidade do aleijado andar, ressuscitou o morto de Jesus. Então essas coisas são grandes, são interessantes. Agora, quando eu olhei para a grandeza do nosso Deus, quando eu olhei para o que Ele criou, como que gira a terra, porque se a gente prestar atenção, a gente vai ver que existe um planeta próximo a gente, que é o planeta Marte, que estamos analisando ainda, mas passa longe das condições da Terra. Tem o Mercúrio, que é um planeta quentíssimo, não é possível ter vida. E aí a gente vai vendo isso. Isso é alguns que a gente sabe que tem aqui por perto. Está dentro dos trilhões desse daí. A gente conhece porque é os que está assim, pertinho assim, tipo 200.000 anos-luzes de distância, mais ou menos assim. É daqui a pouco para caminhar. É pertinho. Então esses são os planetas que nós conhecemos, que faz parte aqui da nossa Via Láctea mais próxima, né? Júpiter, Plutão, Terra, Lua, Sol, tudo isso daí, né? Então, só analisando por isso daí. Aí, eu estava assistindo uma entrevista de um cientista.
um cientista assim, cristão. E esse cientista estava dizendo o seguinte, conversando com alguns meio céticos, ele disse o seguinte: eu fui ateu até um período da minha vida, mas quando eu comecei a analisar as coisas do ponto de vista de lógica, eu tive que me render. Não dava para ser ateu mais. Eu percebi que eu precisava ter muita fé para ser ateu. Olha a palavra, muita fé para ser ateu. Eu falei isso para o menino do esquadrão, ele caiu na risada. Fé para ser ateu? Precisa ter muita fé para ser ateu. Por quê? Aí ele começou. Existem 122 variáveis sincronizadas para que a vida seja possível na Terra. Olha que coisa. 122 itens em sincronia para que a vida seja possível na Terra. E aí ele começou. Por exemplo, oxigênio. Você sabia que o oxigênio está dosado a 21% em todos os lugares que você vai, com exceção acima de 10, 15 mil metros de altura, que ali já o ar rarefeito já atrapalha. Mas na parte onde esses seres humanos estão, em todo o canto do planeta Terra, ela está dosada a 21% de oxigênio. 21%. Esse é um detalhe, mas são 122. 122. Se você é uma pessoa assim, que tem alguma dificuldade de ter fé, que você não vê Deus, não sente Deus, não ouve Deus e não acredita que Deus é tudo que a gente fala que Ele é, se você analisar e dar uma paradinha, você vai perceber que você está abraçado por Deus 360 graus para cima e para baixo, que Ele está te abraçando através do oxigênio. É dele. Ele criou o oxigênio. Toda criatura, toda criação na Terra depende do oxigênio. Toda criação vive, inclusive plantas. As plantas têm algumas que geram oxigênio, a maioria delas retém gás carbônico e solta oxigênio de novo. Então, 122 variáveis. Aí outra variável, a Lua. A posição da Lua determina a altura da onda do mar, da maré. A maré, ela desce e sobe baseada na Lua que controla a maré. Aí a gente olha para essas coisas, meu Deus, são 122, eu falei 12. Eu não sei se eu vou lembrar mais, mas mais ou menos. Mas eu não quero me atentar a ficar falando das 122, porque vocês podem fazer a mesma pesquisa que eu fiz. Você pode chegar, abrir o Google, pode fazer a pergunta essa mesma que eu fiz, pode perguntar desse jeito: quais são as 122 variáveis para que a vida seja possível na Terra? Ele vai te falar. Se o meu telefone tivesse comigo, eu ia ler para vocês, mas ele está gravando. O nome desse cientista é Dasso Ventura. Você já foi curioso também, né? Eu gosto dessas Você coisas, gostou? porque a ciência, ela não está contra a religião, nem contra Deus. Ciência existe para explicar algumas coisas. Tem coisas que a ciência nunca vai explicar. A fé, por exemplo, a ciência não consegue explicar a fé.
Ninguém explica a Deus. Tem música, não tem a música? Ninguém explica a Deus. Deus não pode ser explicado. Então, essas coisas que a gente vai observando, a gente vai percebendo assim. Ainda bem que eu me rendi a esse Deus logo, porque é muita idiotice. É muita idiotice você chegar a apresentar um dado desse e não ter o rendimento daquela pessoa. Porém, Deus, através de Davi, eu não sei se o Salmo 19 foi escrito por Davi, não sei, depois eu vou conferir. Mas no Salmo 19, Deus deu uma palhinha para alguns que não se rendem diante do Evangelho, ou não dão oportunidade para ouvir o Evangelho, ou nunca ouviram mesmo. Então, no Salmo 19, essas pessoas se tornarão indesculpáveis. Salmo 19, Davi. Então, no Salmo 19, que é um Salmo de Davi, as pessoas que estão por aí tocando a vida adoidada serão indesculpáveis diante de Deus, porque ele está dizendo: um dia anuncia a glória do outro dia, e todos têm a oportunidade de ver acontecer as coisas maravilhosas feitas por Deus se tornaram tão natural para muitos que está passando batido. O milagre do dia a dia, do sol amanhecer, a noite chegar e o sol se pôr, são milagres todos os dias que acontece. É um fenômeno. Existem algumas cidades que têm locais específicos, como eu cheguei lá no Rio Grande do Norte, tem um local onde as pessoas vão para ver o pôr do sol. Só isso. Eles vão para a beira do mar, ali sai um barqueiro que ele sai com um saxofone lá na hora que o pôr do sol está descendo. Não sei se alguém de vocês já foi, mas eu estive lá no Rio Grande do Norte, em João Pessoa, não, Recife, em Recife. Esse barqueiro, ele toca o saxofone dele, é um sistema conjugado com a terra, e da onde ele está, ele joga som aqui para as caixas potentíssimas, e faz aquele som maravilhoso na hora que o sol está se pondo. É uma coisa linda. Pode olhar que vocês vão achar isso no YouTube. Maravilhoso. Ou seja, as pessoas vão lá para assistir o milagre ao vivo. O sol se pondo. Na hora que ele vai descendo, parece que na hora que ele vai descendo do mar, parece que ele frita a água. Aparece um barulhinho que dá a entender que ele frita a água. Não tem nada disso, a gente sabe. Mas é uma coisa tão encantadora, maravilhosa. O milagre que o Senhor disponibilizou para cada um de nós, está tudo disponível para nós todos os dias. Nós deveríamos atentar para isso. No Salmo 90, no versículo 16, o Senhor diz, o salmista diz: ao seu servo será demonstrado as suas obras. Ou seja, ao seu servo, os seus servos verão as obras do Senhor, porque até essas, para muitos, estão ocultas. Para uma criatura, você nem fala de obra, porque ele não vê mesmo.
Ele conhece o dia, ele quer saber, ele está na hora que o dia amanhecer, ele está no bairro. Boa parte deles. A criatura não está nem aí. A criatura não se preocupa com as coisas que estão acontecendo e com o final das coisas que aconteceram. Mas o Senhor fala no Salmo 90 que as obras dele serão conhecidas pelos seus servos. As obras serão conhecidas pelos seus servos. Mas a glória será vista pelos seus filhos. Os seus filhos verão a sua Aleluia. glória. Oh, aleluia. Então, enquanto os demais estão se esforçando para ver um pouquinho das obras do Senhor, que acontece 24 horas por dia. Meu Deus, quando eu vi só esse detalhe, o oxigênio medido na terra toda a 21%, e se vocês observarem, não é 21 precisamente de oxigênio, não, é 20,1% de oxigênio, 0,78 de nitrogênio e 1, não sei quanto de outros gases, para o equilíbrio perfeito, para você poder respirar tranquilamente, sem ter problema, sem ter uma infecção. Aí eu fiz uma outra pergunta. Aí, sabe o que eu perguntei? Me responda o que aconteceria com o ser humano se o oxigênio fosse acima de 21%. A resposta imediata foi: a respiração seria muito mais leve, muito mais fácil. Você correria maior velocidade. Porém, se você aguentasse antes correr 10 km, com esse oxigênio, você não passaria de 3, 4. Junto com o oxigênio acima de 21%, você teria mais infecções no seu corpo. Você ficaria vulnerável às infecções. Outro, a terra pegaria fogo com qualquer besteirinha. Estaria pegando fogo, oxigênio alto demais, fogo fácil. Olha bem como é importante o equilíbrio. Como que o nosso Deus, através de seus trilhões de anjos, que estão controlando cada controle, cada índice desse. Não deixe sair. Você não deixa passar de 20,2. Você, 0,8 de nitrogênio. Você, 1% de outros gases que são precisos. Fique o tempo todo observando isso e fazendo aquilo que eu decidi. Imagina isso. Aí eu perguntei para ela: vem cá, e se for abaixo de 21%? Abaixo de 1% de 21%, aí você já teria dificuldade de respirar. Você não aguentaria caminhar muito. Você teria que andar um pouquinho, parar, respirar com muita dificuldade. Quem teve Covid sabe o que eu estou falando. Tentar respirar e não conseguir respirar. É o fio. Tem nada pior no mundo. Querer respirar e não achar ar. Isso aconteceria com o ar abaixo de 21%. Gente, quando eu analisei essas coisas, falei: bom, eu tenho alguns dados para quando chegar diante de uma pessoa cética, uma pessoa que não quer Deus para fazer refletir. Eu achei isso. Isso me fez me voltar demais para aquele que tudo pode, tudo é para conosco. Quando eu percebi a grandeza do nosso Deus, observando todos esses pequenos detalhes, e Ele dispensar a atenção dele
cada um de nós somos únicos diante de Deus. Cada um de nós tem uma digital única diante de Deus. Nós não somos. Aí não tem dois aí na Terra, no planeta Terra. Não tem dois Cláudios, não tem duas Massas, duas Veras, duas Leves, dois Paulo. Não tem. Nós somos únicos. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que Jesus não foi para a cruz para a humanidade. Ele foi por mim. Ele não foi para a cruz para dar vida à humanidade. Ele foi pela minha pessoa. Oh, aleluia. Individual. Eu. É por isso que a salvação é individual, porque Ele proveu salvação individual para cada um de nós. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Acho que o que eu tinha que falar hoje já foi. Muito obrigado a Deus, porque Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. E o tempo todo, Senhor. Te louvamos. Pai Santo, fica conosco. Agora nós vamos ler a partir da página 29. Te louvamos, Pai, te exaltamos, te rendemos graça, porque o Senhor é digno de honra, de louvor, de majestade, de toda majestade. Muito obrigado, Senhor, porque sendo o Senhor tão grande, se importa comigo, que sou tão pequeno. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Além de se preocupar comigo, providenciou ainda morada eterna para mim, junto com o Senhor. Eternamente, andando em ruas de ouro. Como o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque eu sei que essa provisão do Senhor custou o preço da vida do teu filho. Não foi barato, foi muito caro. O Senhor pagou por mim. E por isso eu te agradeço. Página 29. Eu sou a maior obra do Senhor. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis da tua presença. E a rocha que eu sou. No meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti, pratiquei o Senhor reprova. Portanto, purifica e ficarei limpo. Lava e mais branco que a neve serei. Estabeleça a verdade no meu interior e no meu coração ministra a tua sabedoria. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Sou regenerado pela palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, por modo assombrosamente maravilhoso e suas obras são admiráveis. Ah, bendito seja Deus, Pai. Te louvamos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor nos satisfaz. O Senhor é o meu regozijo. O Senhor é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, o Senhor tem. Eu não preciso mais nada, a não ser estar o tempo todo me relacionando com o Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.